Como pode acontecer de um bom rei Jotão ter como sucessor um filho como Acais? Jotão foi dos melhores reis. Não há nada de escrito contra ele. Ele só fez o que era reto perante o Senhor, se tornou ousado, poderoso, mas passou. E o triste de tudo é que depois de um bom período, 16 anos de bom governo, ele passou o reinado para o filho Acais, que foi dos piores, se não o pior rei de toda a história de Israel. Aliás, é difícil classificar como o pior. Aos olhos de Deus, foi o Manassés que entornou a gota do óleo, ou da água que entornou, porque por causa de Manassés, o Senhor diz que desistiu de usar de misericórdia para com o povo. Mas houve muitos reis péssimos. O Acais foi dos piores, porque conscientemente provocou Deus a ira. E Deus o castigou, disciplinou o povo, fez com que o inimigo viesse. O país foi definhando, humilhado daqui, humilhado dacolá. Inimigo vinha e arrasava, Deus mandava peste. Tudo aquilo veio, mas não mudou a cabeça do rei Acás. Ele era terrível. Agora, como pode acontecer de um rei bom ter um filho assim e ainda entregar o poder para um filho desse jeito? É bom nós procurarmos entender o que a Bíblia nos diz a respeito da natureza humana. Nós cremos que o homem nasce com a natureza de pecado que nós herdamos de nossos pais Adão e Eva. Nós todos nascemos com a carne, a natureza humana pecaminosa, uma tendência para o pecado. Na doutrina católica, isso é chamado de o pecado original. Todos nós nascemos com essa tendência para o pecado, mas a partir da idade da razão, quando nós tomamos pé da situação, nós nos tornamos responsáveis por nossos atos. A partir daí, nós entendemos que já pesa uma condenação sobre nós pelo fato de praticarmos aquilo que sabemos que está errado. Quando eu vou batizar uma criança ou adolescente, eu costumo perguntar: você já pecou muito? Você tem consciência de pecado? Sabe por que você está querendo sepultar aqui nessas águas? Nós batizamos por imersão, porque você quer sepultar aqui nessas águas o seu velho homem, a sua natureza. Você tem consciência disto? Eu quero que a pessoa diga sim, que ela tenha entendimento disso, e previamente ela já foi ensinada sobre isto. Não devemos nos enganar. Bom não existe nenhum. A nossa natureza é carnal. Depois de 20, 50 anos de vida cristã, a sua natureza é tão carnal quanto era no início. Não se melhora a natureza humana, não se transforma. Ela continua sendo exatamente a mesma natureza pecaminosa. O que temos quando nascemos de novo, quando cremos em Jesus, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando você toma a decisão de entregar a sua vida a Ele, tem que ser consciente disto. O Espírito Santo vem morar em você e você então passa a ter uma nova natureza espiritual e vai ser uma luta constante dentro de você. A natureza do Espírito guerreando contra a natureza da carne. Isso vai ser uma constante dentro de você a sua vida inteira, até você morrer ou até Jesus vir arrebatar você. Mas isto vai ser a luta constante. Nós não melhoramos a carne, nós podemos vencer a carne com a atuação do Espírito. Mas isso não é permanente, depende de cada dia, porque num dia você está muito espiritual, no outro dia totalmente carnal. Você já percebeu isto? Portanto, essa é a explicação pela qual a gente não é continuamente bom. Nós temos que nos esforçar para isto. E Jesus diz que o reino de Deus
reino dos céus é tomado por esforço. O João Batista veio caracterizando a pregação disto, o arrependimento. É necessário que você a cada dia faça uma decisão consciente de querer Deus, de alimentar a natureza espiritual e a cada dia crucificar a sua carne. Cada dia. Não existe provisão para uma semana, você crucifica a sua carne por uma semana. Então você vai ficar uma semana sem pecar. Não existe isso. Tem que ser a cada dia o alimento de cada dia. Você tem que tomar essa posição de levar a cruz a cada dia. Levar a cruz é sentença de morte para a sua natureza carnal. Você tem que negar o que você gosta no mundo, seus sonhos, o seu eu, suas vontades, seu apetite. Você tem que negar isso a cada dia em prol de fazer a obra de Deus, de deixar o Espírito Santo guiar você. Portanto, o rei Jotão é muito elogiado na Bíblia. Ele procedeu corretamente em tudo, fez obras na casa de Deus e obras boas. Ele teve vitórias sobre seus inimigos, mas o povo não o acompanhou. Ele não conseguiu mudar o coração do povo. E isto foi muito triste. Entre outras consequências, quando ele morreu, o filho dele já estava bem impregnado da revolta contra Deus, da carnalidade pecaminosa, como uma grande parte do povo. E assim, com o apoio do povo, o filho dele, Acaz, fez o país se afastar por completo de Deus. Veja você que interessante. Depois de 16 anos de um bom governo, de um homem correto, o povo continuou na prática do mal. Você não pode mudar a cabeça de um filho seu, de uma criança, de ninguém. Você não converte ninguém. É Deus que faz essa obra. O que você tem que fazer é pregar para todos. Deus é quem faz a obra e você não converte ninguém. Você não muda a cabeça de ninguém. Você pode estar dando testemunho, falando de Jesus e ao seu redor ninguém se interessar pelo Senhor. Mas aí cabe a Deus dirigir a sua vida. Pode ser que Deus tire você daquele meio e leve para um outro lugar onde pessoas estarão mais abertas ao Evangelho. Pode ser que Deus diga que a sua missão já terminou com a família, com aqueles que estão ao seu redor e leve você para outro lugar, para você poder testemunhar em outro lugar. Eu me lembro daquela irmã que não parava em emprego nenhum e ela depois entendeu, porque ela era falante, dava testemunho do Senhor para todos que estavam no seu trabalho. E Deus dizia: seu tempo aqui acabou, agora vai ser demitida, vai ficar desempregada, porque você tem outras pessoas a quem se dirigir. E ela entendeu isso, hoje é muito bem sucedida, muito abençoada, mas ela entendeu. Deus quer que você pregue para todos. Se você já pregou para os que estão ao seu redor, provavelmente o seu tempo está perto de acabar ali, ou Deus vai levar você para outro lugar. Não se muda a cabeça de quem não quer. Você pode ser uma pessoa consagrada a Deus e ao seu redor muitas pessoas estarem totalmente longe de Deus. Isso é possível. Agora, com relação à paz, a gente tem que ser mais zeloso com relação aos filhos. Provavelmente o Jotão não foi zeloso com relação à educação dos filhos. Ele se acomodou em ser um bom crente e não transmitiu isso para os filhos. Eu conheço muitos crentes que são bonzinhos, mas eles não transmitem isso para ninguém. Ao seu redor ninguém sabe que eles são bonzinhos, apenas olham e acham que ele é bonzinho, mas ele não impressiona os outros, não prega para os outros, não ora pelos outros, ele não incomoda os outros, ele é um acomodado. Para mim, o Jotão foi um bonzinho acomodado e por isso Deus permitiu que essa lição ficasse registrada na história. Muito triste para nós, como um bom rei pode ter um péssimo filho,
Como você, um pai, uma mãe consciente, que ama a Deus, pode ter um filho que é uma peste, uma praga? Pode. A natureza humana é a mesma decaída em todas as pessoas. Se você não tiver um zelo muito grande com seus filhos, principalmente nas primeiras idades, você pode ter surpresas desagradáveis. Isso, claro, vai ser muito triste. Mas comece a tomar cuidado e zelo para com todas as pessoas ao seu redor. Você pode ter uma amizade que vai ser uma serpente revelada em algum momento para destruir a sua vida, porque você não está cuidando desse relacionamento. É uma amiga que, na verdade, é uma serpente criada pertinho de você. Cuidado. A lição de Jotão nos ensina isso. Tome cuidado com quem está ao seu redor. Tome cuidado com quem está ao seu redor.